Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. Unesco. Representação no Brasil. Ministério da Educação do Brasil. Universidade Federal de São Carlos. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. Coleção História Geral da África da Unesco. Volume e Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. CAPITUL 19. 511. A Pré-História da África Oriental. A pesquisa pré-histórica. Introdução à metodologia. Foi na parte oriental da África que o homem surgiu, há aproximadamente 3 milhões de anos, como um animal de postura ereta fabricante de utensílios. Por esse motivo, a história dessa parte do mundo é mais longa do que a de qualquer outro lugar. A Idade da Pedra, em particular, foi mais extensa que em outros continentes e em outras regiões da África. Teve início quando os primeiros hominídeos começaram a fabricar, de maneira regular, utensílios de pedra reconhecíveis enquanto tal, com formas e padrões predeterminados. Essa associação de capacidades físicas e mentais para fazer utensílios, em outras palavras, a superação de sua condição biológica, e a crescente dependência dessas habilidades e atividades extrabiológicas, ou seja, culturais, distinguem o homem dos outros animais e definem a humanidade. A evolução do homem para um estágio de animal terrestre, capaz de sentar-se, de manter-se na postura ereta e de locomover-se sobre os pés diferentemente dos macacos e outros mamíferos quadrúpedes e quadrímanos, facilitou o uso e a fabricação de utensílios por liberar os braços e as mãos para segurar, carregar, agarrar e manipular. Além disso, essa evolução foi necessária para a sobrevivência e o progresso do homem no mundo, especialmente na obtenção e preparação dos alimentos. Cada nova geração tinha de aprender as habilidades culturais e técnicas e os conhecimentos. A Pré-História da África Oriental. J. E. G. Sutton. 512. Metodologia e Pré-História da África. Figura 19.1. A Pré-História na África Oriental. 1974. Acumulados por seus pais. É possível que os primeiros utensílios feitos pelo homem continuem desconhecidos, pois, por serem tão rudimentares e tão pouco distinguíveis de objetos naturais, não podem ser reconhecidos. É também provável que outros materiais, que se teriam decomposto sem deixar vestígios, como a madeira, o couro e o osso, fossem usados e trabalhados pelo menos na 513. A Pré-História da África Oriental. Mesma época que a pedra. Entretanto, os progressos no emprego desses outros materiais devem ter sido limitados, até o momento em que o homem tivesse dominado a técnica básica de produzir com regularidade um utensílio cortante, de gume afiado, batendo e quebrando com precisão uma determinada pedra com outra pedra ou com um objeto duro apropriado. Portanto, a fabricação de utensílios, e a humanidade, podem ter começado antes da data sugerida pelos testemunhos abalizados de que dispomos sobre aqueles importantes desenvolvimentos. Esses testemunhos consistem nos primeiros utensílios líticos identificáveis, marco inicial da Idade da Pedra, assim chamada por convenção. A Idade da Pedra iniciou-se há aproximadamente 3 milhões de anos e durou até uma fase bem mais recente da história humana, quando a pedra foi substituída pelo metal enquanto material básico para o desenvolvimento de uma tecnologia, para a fabricação de utensílios e para a produção de gumes afiados. A transição de uma indústria da pedra, ou lítica, para uma outra, do metal, deu-se em épocas ligeiramente diferentes nas diversas partes do mundo. Na Ásia Ocidental, as técnicas de trabalhar o cobre começaram a ser utilizadas entre 6 e 9 mil anos atrás. Na África Oriental, o ferro, primeiro e único metal usado com regularidade, começou a ser trabalhado há aproximadamente 2.000 anos. Podemos questionar, do ponto de vista histórico, a validade da expressão Idade da Pedra, por designar um período que cobre os 999 milésimos do tempo de permanência do homem na África Oriental, e por enfatizar, ademais, o aspecto tecnológico do desenvolvimento humano, em detrimento dos aspectos econômicos e culturais de caráter mais geral. Pode-se argumentar que uma tal expressão é ampla demais do ponto de vista cronológico, e por demais restrita do ponto de vista cultural.
Mas é possível responder a essas objeções, e Idade da Pedra continua sendo uma expressão e um conceito válidos, tendo em conta certos fatores. Assim, como esse longo período só é conhecido através de testemunhos arqueológicos, ainda assim parciais, porque nada restou senão pedras, e não através da tradição oral ou de documentos escritos, precisaram os historiadores criar um nome, ou nomes, para designá-lo, estudá-lo e descrevê-lo. Por outro lado, a Idade da Pedra não foi um período estático da história. A evolução tecnológica durante o Paleolítico e o Neolítico é facilmente demonstrada pela transformação e diversificação dos utensílios de pedra, pela maior eficácia do instrumental lítico, bem como de seus métodos de fabricação. É possível, portanto, e mesmo necessário, dividir a Idade da Pedra em períodos e introduzir-lhe as subdivisões complementares cronológicas e geográficas. Pode ser fascinante olhar coleções de utensílios de pedra, especialmente se bem selecionados e 514 Metodologia e Pré-História da África, apresentados com habilidade. Porém, se não forem organizadas e compreendidas em função de uma cronologia e de um estágio de desenvolvimento, essas coleções terão pouco a dizer. Expressões populares como vivendo na Idade da Pedra e homem da Idade da Pedra tornam-se igualmente vazias de sentido, quando baseadas na falsa ideia de que o homem e seu modo de vida permaneceram estáticos naquela época histórica. Com efeito, o instrumental das populações da Idade da Pedra diferia conforme o período e a região, e as próprias populações evoluíam cultural e fisicamente. A Idade da Pedra foi testemunha de mutações e diferenciações no corpo e no cérebro humanos, na economia, na organização social e na cultura, a par do desenvolvimento técnico revelado por testemunhos arqueológicos. Convém observar que, se as mudanças em todos os períodos da Idade da Pedra foram lentas em relação aos padrões modernos, nos primeiros tempos o foram ainda mais. Essas mudanças são tanto mais rápidas quanto mais nos aproximamos da época atual. Assim, o período mais recente da Idade da Pedra foi o momento de uma maior especialização e diversificação regionais. Algumas vezes, características lentamente desenvolvidas em um determinado local aparecem sob forma acabada em outra região, em consequência de migrações ou contatos culturais, dando a ideia de que nesta última tivesse ocorrido uma revolução. Desse modo, em termos de desenvolvimento, 2 ou 3 gerações do fim da Idade da Pedra poderiam equivaler a meio milhão de anos no período inicial. Constatamos, então, que o estudo histórico da Idade da Pedra não se limita às pedras e aos utensílios. Ocasionalmente, o arqueólogo tem a sorte de fazer outras descobertas, sobretudo em sítios de habitação do fim da Idade da Pedra onde se preservaram testemunhos diretos de cozinha e de alimentos, sob a forma de pedaços de carvão, vestígios de fogueiras e fragmentos de ossos de animais. Restos orgânicos primitivos são extremamente raros na África, exceto em alguns sítios onde as condições minerais favoráveis provocaram a fossilização de ossos antes que estes se decompusessem. Mas mesmo dispondo apenas de pedras, o arqueólogo deve tentar estender suas deduções e interpretações a domínios mais amplos. Em primeiro lugar, importa não o utensílio descoberto e examinado isoladamente, mas o conjunto dos utensílios encontrados em um sítio, de que constam diferentes variedades de objetos, quer tenha sido este o local de habitação de um grupo, um acampamento temporário de caçadores, ou uma oficina onde se fabricavam utensílios. Muito mais comuns que os utensílios acabados são as lascas da debitagem e os núcleos de pedra, respectivamente, fragmentos lascados da massa primitiva. 515 A pré-história da África Oriental, durante a fabricação, e restos de lascamento. O estudo desses restos deve ser feito juntamente com o dos utensílios acabados, pois eles indicam as técnicas de fabricação e o nível de habilidade alcançado. Além do mais, nem sempre eram jogados fora. Muitas vezes, sobretudo nos primeiros estágios da Idade da Pedra, várias dessas lascas, como tivessem bordos cortantes e tamanho e forma adequados ao manejo fácil, poderiam vir a complementar os utensílios acabados mais maciços, constituindo, assim, parte integrante do instrumental. A coleta e o estudo que se restringem aos produtos mais elaborados, como os bifaces e machadinhas, trazem uma visão limitada e bastante distorcida da tecnologia e das atividades das populações pré-históricas.
Nos períodos mais recentes da Idade da Pedra, os instrumentos pesados do tipo biface foram substituídos por outros menores, mais delicados e precisos, produzidos frequentemente de modo a se fixarem em cabos de madeira ou punhos de osso, após uma hábil preparação do núcleo seguida de complicados retoques na lâmina ou lasca extraída. Também nesse caso, para análises e deduções proveitosas, é essencial dispor de um conjunto tão completo quanto possível de peças acabadas e de resíduos de debitagem. A variedade de utensílios de pedra com seus diversos tipos de gumes e pontas, para cortar, aparar, esfolar, raspar, furar, entalhar, bater, fender e cavar, permitirá, mesmo levando em conta certas dúvidas inevitáveis quanto às suas verdadeiras finalidades e usos, determinar a existência de outros utensílios feitos com materiais perecíveis de origem animal e vegetal, utilizados por uma comunidade. Por exemplo, as peles de animais, depois de limpas de toda a gordura, secas e curtidas, poderiam ser cortadas para fabricar cordas e correias. Vários instrumentos, armas de madeira e de pedra deveriam também ser necessários para capturar, matar e retalhar animais. As correias podiam ser combinadas com instrumentos de pedra, servindo para atar projéteis usados na caça, ou para fixar com o auxílio de uma resina vegetal, uma lâmina de pedra ou uma ponta na extremidade de uma haste de madeira, a modo de lança ou flecha. Além dessas armas, é possível reconstituir, a partir do estudo dos vestígios líticos do fim da Idade da Pedra, utensílios compósitos comuns, que consistiam de pequenas lascas e lamelas de pedra, minuciosamente trabalhadas, cuidadosamente fixadas e coladas em punhos e cabos de madeira ou de osso, embora não existam testemunhos diretos dos elementos de osso e madeira. Contudo, antes mesmo de serem combinados, os utensílios de pedra e de madeira mais rudimentares já eram interdependentes. Por exemplo, uma lança de madeira poderia ser cortada no comprimento exato com uma faca de pedra, mas certamente teria de ser desbastada e aplainada com um raspador de pedra ou qualquer outro. 516 Metodologia e pré-história da África. Instrumento utilizado para desbastar, talvez mesmo com uma correia de couro ou de fibra vegetal, antes de estar pronta para o manejo e arremesso. Além disso, a preparação da ponta da lança devia requerer instrumentos de pedra afiados. Em seguida, ela seria enrijecida ao fogo, como indicam alguns espécimes encontrados. No período mais recente da Idade da Pedra, o encaixe bem feito de uma ponta de pedra em uma lança de madeira dependia de um delicado trabalho de desbaste e de entalhe executado com instrumentos de precisão. Esses são alguns exemplos do que é possível se obter de um estudo inteligente e imaginativo do instrumental lítico, para desfazer sua imagem petrificada e torná-la mais vivo. Seria possível estabelecer o mesmo tipo de relações no que diz respeito aos usos da madeira e das peles na fabricação de tendas e abrigos. Aqui, como no caso dos utensílios e armas que acabamos de citar, extrapolamos o ponto de vista tecnológico restrito para propor uma interpretação econômica e cultural mais ampla dos espécimes descobertos e reconstituir a vida das diferentes comunidades de caçadores-coletores dos vários períodos da Idade da Pedra. Um ponto importante a ser notado é que durante a Idade da Pedra a maioria dos utensílios, mesmo os de pedra, não eram armas. Embora a caça tivesse sido sempre de grande valor como fonte de proteínas, exceto nos locais onde havia peixe em abundância e se conheciam meios para fisgá-las, a coleta de alimentos vegetais, em particular raízes feculentas e tubérculos, era igualmente importante e assegurava o essencial do regime alimentar. A maior parte dos utensílios era fabricada para essas atividades, para uso doméstico em geral e para trabalhar a madeira. As dificuldades do transporte da água deviam restringir consideravelmente a escolha de locais de acampamento. Um acampamento temporário de um grupo familiar tinha de estar situado perto de um curso d'água ou de um lago. Em um sítio desse tipo haveria, naturalmente, vegetação mais abundante e maior variedade de alimentos, atraindo assim a caça. Numa abordagem que combine bom senso e imaginação, o estudo das técnicas da Idade da Pedra pode contribuir para a reconstituição das condições econômicas e culturais da época. Não podemos negar, entretanto, que as evidências são escassas, mesmo para o período mais recente da Idade da Pedra na África Oriental, e que as tentativas de uma interpretação mais ampla são inevitavelmente especulativas.
É preciso, certamente, resistir a conjecturas teóricas audaciosas. Todavia, aceita essa colocação, de nada adianta lamentar a escassez dos restos fósseis disponíveis. Vale mais estudá-los com inteligência e imaginação para determinar que fatos e ideias podem ser deduzidos a partir. 517 A pré-história da África Oriental. Deles. Tal procedimento cria estímulos para novas abordagens e para a busca de outros documentos. A seguir, examinaremos algumas das maneiras possíveis de obter informações adicionais e chegar a conclusões mais interessantes. Como já mencionamos, encontram-se ocasionalmente ossadas de animais fossilizados em certos sítios antigos, e restos ósseos não fossilizados em sítios recentes, principalmente em abrigos sob rocha. São testemunhos diretos das variedades de animais que eram caçados e consumidos. Por vezes o exame minucioso dos ossos no sentido de se encontrar marcas de instrumentos e de fraturas, e mesmo da forma como estão distribuídos no local onde foram encontrados pode indicar como o animal foi abatido e consumido. No entanto, mesmo essas evidências diretas podem representar apenas uma parte da história. Por exemplo, é possível que pequenos mamíferos, répteis, pássaros e insetos tenham sido capturados. Não existe, entretanto, nenhum traço deles, seja porque seus ossos ou partes duras eram frágeis demais para subsistir, seja porque o caçador devorou essas presas tão pequenas no local da captura em vez de levá-las para o acampamento. O mesmo pode ter ocorrido com o mel, frutas, bagas, nozes e mesmo ovos de pássaros. Consumidos no próprio local, dispensavam o uso de utensílios de pedra para sua coleta e preparo. Na verdade, restos de alimentos vegetais pré-históricos são raramente descobertos. No entanto, o regime alimentar das populações primitivas de caçadores-coletores deve ter sido relativamente equilibrado. Uma reconstituição plausível deste regime deve ser igualmente equilibrada, fazendo-se uma avaliação inteligente tanto das evidências arqueológicas quanto dos recursos alimentares que o meio ambiente local pôde oferecer. Em certas regiões, por exemplo, na região central da Tanzânia, os testemunhos arqueológicos do modo de vida dos grupos de caçadores-coletores do fim da Idade da Pedra são notavelmente complementados por pinturas rupestres. Sem contar a habilidade técnica, senso artístico e maturidade demonstrados em muitas dessas pinturas, encontramos dados valiosos sobre os tipos de animais caçados assim como sobre os métodos de caça com lança, arco e flecha e sobre os diversos tipos de armadilhas. Já outras técnicas para a obtenção de alimentos, como a de arrancar raízes e a de recolher o mel, são mais raramente representadas. A pintura rupestre concorre para dar maior clareza e ampliar nossa visão da vida pré-histórica, especialmente porque algumas das atividades representadas podem ser comparadas com as práticas recentes ou atuais de povos da África Oriental. As informações que essa arte nos fornece têm de ser confrontadas com o material técnico de finalidade econômica ou cultural. Uma vez esboçado. 518 Metodologia e pré-história da África. Um quadro referencial, podemos levantar questões e fazer conjecturas sobre os métodos de caça, de coleta, de preparação de armadilhas, sobre o tamanho do grupo de caçadores e, indo mais além, sobre a comunidade como um todo, sua área territorial e o tipo de organização social que criou para se manter. A comprovação dessas conjecturas encontra-se ainda em estágio experimental, de modo que as respostas às questões levantadas raramente se exprimem com total segurança. No entanto, foram alcançados indiscutíveis progressos, cuja continuidade depende fundamentalmente de testemunhos arqueológicos provenientes de diversos sítios. É, portanto, necessário que a coleta desses testemunhos se opere segundo os métodos mais sistemáticos, mais cuidadosos e, se possível, mais sofisticados. Não são raros, na África Oriental, jazidas em que aparecem indústrias líticas. Foram descobertas a partir do início do século XX, após o trabalho pioneiro de levantamento realizado pelo Dr. Louis Leakey no Quênia na década de 20, um número cada vez maior de sítios de todos os períodos da pré-história foram descobertos na África Oriental. Muitos ainda serão certamente revelados. São, em geral, expostos pela erosão ou por outras perturbações do terreno.
Utensílios e resíduos de preparação são carregados pela água para ravinas, leitos de rios ou abrigos sob rocha, ou então, trazidos à superfície pelo cultivo da terra, pela passagem de rebanhos ou por trabalhos de construção. Esses sítios e objetos são descobertos não apenas por arqueólogos profissionais, mas, na maior parte dos casos, por amadores, fazendeiros, estudantes, etc. A descoberta de um sítio, qualquer que seja, é muito importante e deve ser comunicada às autoridades competentes. Todos os utensílios e outros materiais arqueológicos encontrados devem ser guardados em museus, onde estarão disponíveis para estudo e comparação com outras coleções locais. O hábito dos arqueólogos estrangeiros de levar suas descobertas para os museus de seu país de origem nunca prevaleceu no caso particular da África Oriental e, felizmente, já cessou. Apesar de algumas coleções de material recolhido no início deste século na África Oriental se encontrarem em museus europeus, a maior parte e, sem dúvida, os mais valiosos restos arqueológicos estão nos museus nacionais dos países onde foram descobertos. Uma coleção de superfície, por si só, nos revela muito pouco, uma vez que os utensílios e os resíduos de preparação foram removidos de seu sítio original e que a própria coleta é, geralmente, seletiva. Porém, mesmo uma pequena coleção de superfície poderá fornecer-nos alguns indícios. O tipo ou o modo de fabricação dos utensílios informarão sobre o período ao qual pertencem e sobre 519 a pré-história da África Oriental. Sua relação com outros sítios conhecidos. Isso ajudará a determinar o interesse de investigações e escavações mais detalhadas e completas. As escavações devem ser planejadas e empreendidas por arqueólogos com experiência no tipo de sítio em questão. Todavia, como já dissemos, arqueólogos especializados dependem das informações locais fornecidas por amadores ou estudantes. Estes últimos podem, ainda, auxiliar nas escavações, iniciando-se, assim, nesse tipo de trabalho. Somente através do emprego de métodos corretos, de técnicas modernas de escavação e de exame dos vestígios, tanto no seu lugar de origem quanto após seu registro e remoção, é que o arqueólogo terá condições de coletar, num sítio, um máximo de informações, e de elaborar um quadro, se não exaustivo, ao menos o mais completo possível das atividades de que o local foi palco. Deve-se ressaltar que alguns dos trabalhos de escavação em sítios da Early Stone Age na África Oriental empreendidos nos últimos anos contribuíram para estabelecer um modelo de pesquisa para outras partes do mundo, em termos de método, análise e interpretação. Nas escavações, o interesse do arqueólogo não se limita à descoberta de espécimes isolados. Para ele, importa mais a busca do maior número possível de dados sobre o modo de vida de uma comunidade antiga, através da identificação e do estudo exaustivo da maior parte do conjunto cultural, e da coleta de toda a informação disponível sobre o meio ambiente. Esse trabalho pode exigir métodos de escavação meticulosos e muito lentos, de vez que todos os objetos devem ser coletados, e todas as características do solo de um sítio de habitação, mesmo as pequenas irregularidades da superfície ou mudanças de cor do solo, que poderiam ser indícios do uso do fogo ou de alguma outra atividade, devem ser registradas. Em geral, é necessário peneirar o solo dos locais onde há possibilidade ou certeza de existirem pequenos objetos, como lascas de pedra, fragmentos de ossos e até mesmo sementes vegetais. Essa prática é muito frequente em abrigos sob rocha recentes, onde os depósitos tendem a ser móveis e semelhantes a cinzas. Habitualmente em abrigos sob rocha, e com frequência em sítios ao ar livre, os materiais não representam apenas uma ocupação, mas várias ocupações sucessivas. Cada uma delas deixou seus restos sobre a camada de restos da anterior, requerendo, assim, um estudo à parte. Portanto, o escavador tem de dar uma atenção especial à estratigrafia, pois a interpretação resultaria lamentavelmente distorcida no caso de um objeto de determinado período de ocupação misturar-se aos de outro período. Embora a responsabilidade de identificar, registrar e estudar todas as descobertas caiba ao próprio arqueólogo, ele necessita da assistência de outros cientistas. Esta pode intervir ulteriormente em laboratório, por exemplo. 520 Metodologia e pré-história da África. Para a identificação de ossadas animais.
Do mesmo modo, se o arqueólogo encontrar restos vegetais que se preservaram, como sementes, nozes ou pedaços de madeira carbonizados, precisará enviá-los a um especialista em botânica, após submetê-los a tratamento especial no próprio local. A identificação e o estudo de amostras desse tipo contribuirão para aumentar as informações sobre o regime alimentar e a economia da comunidade, bem como sobre o meio ambiente daquela época. Se, por sorte, forem encontrados pólens fósseis, um exame palinológico pode dar uma ideia da vegetação então existente e das mudanças que ela sofreu. Podem também ser reveladoras as amostras de solos que contêm micro-organismos ou conchas de moluscos, pois estes seres ajudam a identificar o tipo de vegetação dominante e, em consequência, o clima da época. O estudo da geologia, da geomorfologia e da estrutura dos solos também é útil para a tentativa de reconstituição do meio ambiente antigo e dos recursos que uma comunidade pré-histórica poderia explorar. É óbvio que grande parte dessa investigação, para ser profunda e confiável, deve aproveitar a presença de diferentes especialistas no sítio de escavação, ao menos durante uma parte do tempo, pois não são apenas as amostras colhidas e levadas para os laboratórios que contêm indícios. As amostras devem ser cuidadosamente selecionadas e controladas no próprio sítio. Grandes modificações podem ter ocorrido na paisagem entre o período estudado e a época atual, como consequência de alterações climáticas, movimentos geológicos ou, mais frequentemente ainda, devido à atividade humana, sobretudo a agricultura e o desmatamento, em épocas recentes. A abordagem do passado deve ser feita sempre através de um estudo inteligente do sítio no estado em que foi encontrado e de todos os vestígios, arqueológicos ou não, que ele contém. Há diversos outros estudos relacionados à pesquisa arqueológica que, se não apresentam evidências diretas do período pré-histórico, podem, indiretamente, fornecer preciosos esclarecimentos. Em primeiro lugar, temos a pesquisa antropológica realizada nas poucas comunidades de caçadores-coletores ainda existentes no mundo, especialmente as da África. De fato, muitas das considerações tecidas acima foram sugeridas explícita ou implicitamente pelo modo de vida dos atuais caçadores-coletores, como os Hadza da Tanzânia setentrional e o San do Kalahari, que vem sendo objeto de interesse dos pesquisadores nos últimos anos. Os hábitos dos Hadza e dos San fornecem muitas indicações úteis sobre a viabilidade, organização e limitações de um modo de vida baseado na caça e na coleta. Além disso, sugerem inúmeros pontos que teriam, de outra forma, escapado à atenção dos arqueólogos. Todavia, estaríamos incorrendo em grave 521 a pré-história da África Oriental. Erro se considerássemos essas comunidades como réplicas exatas das sociedades da Idade da Pedra, ou como simples remanescentes dessa época. É bem verdade que o modo de vida de certos grupos modernos de caçadores-coletores, principalmente dos San do sul da África, ainda reflete as condições das populações da Latestone Age e pode, portanto, esclarecer alguns problemas daquele período. No contexto da Latestone Age, por exemplo, é comum descobrirem-se pedras nas quais foi praticado um orifício circular. Atualmente, os San por vezes utilizam pedras perfuradas como lastro para bastões de madeira apontados que servem para desenterrar raízes comestíveis. Existem pinturas rupestres na África do Sul que aparentemente representam essa prática. Entretanto, correlações específicas como essa são raras. A sociedade San sofreu algumas modificações por diversos motivos, inclusive pelo contato próximo ou remoto com povos que utilizavam o ferro e viviam em uma economia de produção de alimentos. Poucos San continuam a trabalhar a pedra com regularidade, pois é possível obter o ferro através de troca ou em sucatas, fato que leva a inevitáveis mudanças nos níveis tecnológico e cultural. Outros grupos sobreviventes de caçadores-coletores misturaram-se mais intimamente a populações produtoras de alimentos. Outros, ainda, não são verdadeiramente aborígenes. Tendo retornado, nos últimos tempos, a esse modo de vida, subsistem graças à troca de produtos da floresta com seus vizinhos agricultores e pastores. Essa dependência recíproca é característica de muitos grupos, conhecidos sob a denominação de Dorobo, que ainda habitam as terras altas do Quênia e da Tanzânia.
Esses exemplos mostram os riscos de se estabelecer paralelos entre as populações atuais de caçadores-coletores e as da pré-história recente, riscos que se multiplicam quando estudamos épocas ainda mais remotas. Apesar disso, podemos obter informações valiosas sobre os recursos alimentares do território e a organização necessária à sua exploração. Outra inestimável fonte de informações é o estudo da vida e das sociedades de primatas, particularmente dos atuais parentes mais próximos do homem, o chimpanzé e o gorila, assim como dos babuínos. Estes últimos não são biologicamente tão próximos do homem, mas, do ponto de vista do comportamento, são de especial interesse para o estudo da sociedade humana. Mais que os outros primatas, os babuínos vivem a maior parte do tempo em grupos, no solo, sendo relativamente fácil observá-los. Como já foi dito anteriormente, o homem não descende desses macacos, e não estamos sugerindo aqui que quaisquer comunidades pré-históricas, nem mesmo as mais antigas, estivessem significativamente mais próximas deles do que o homem moderno. Todavia, ao estudar o comportamento básico dos primatas e os hábitos que 522 Metodologia e pré-história da África. O homem herdou de seus ancestrais pré-humanos, e ao tentar compreender como esses ancestrais imediatos do homem, que não tinham a capacidade ou o costume de fabricar utensílios, asseguravam sua subsistência essencialmente vegetariana, constatamos que há muito a se aproveitar desses estudos de campo, realizados em sua maioria na África Oriental. Como já fizemos notar, a pré-história foi extremamente longa e, ao fim desse período, as populações humanas já haviam alcançado grandes progressos, diferenciando-se bastante de seus ancestrais dos primeiros tempos. Além disso, os habitantes da África Oriental na Late Stone Age, alguns dos quais subsistiram até épocas bem recentes, eram nitidamente africanos. Uns aparentavam-se ao San, outros foram assimilados às populações negroides da Idade do Ferro. Por outro lado, as populações da Early Stone Age, em especial as do seu estágio mais antigo, embora bem representadas na África Oriental e, por longo tempo, só conhecidas nessa região, foram também os ancestrais de toda a humanidade. Esses primitivos fabricantes de utensílios de pedra, cujas ossadas foram descobertas nas camadas mais profundas da garganta de Olduvai, norte da Tanzânia, e na região do Lago Turkana, norte do Quênia e sul da Etiópia, são geralmente classificados como Homo, embora diferissem do homem moderno, Homo sapiens sapiens, tanto no corpo quanto no cérebro. A antiga história da África Oriental confunde-se, portanto, com a história da humanidade, fato que lhe confere uma importância universal. Por encerrar informações inestimáveis sobre o homem primitivo, sua cultura e a ecologia dos primatas, a África Oriental tornou-se merecidamente o centro mundial das pesquisas sobre a vida, o meio ambiente e a origem do homem. Cronologia e classificação. Enquanto na maior parte da Ásia, Europa e da África do Norte a Idade da Pedra foi dividida convencionalmente em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, esse sistema foi abandonado pela maioria dos especialistas para a África ao sul do Saara. Nessa região, a Stone Age é considerada e estudada em 3 grandes períodos, Early, Middle e Late, que se distinguem em grande parte por mudanças importantes e características na tecnologia, que tem, obviamente, implicações culturais e econômicas mais amplas. Esses sistemas de classificação não são duas maneiras de dizer a mesma coisa. Tanto do ponto de vista conceptual quanto do cronológico, os critérios de classificação são completamente diferentes. Ver quadro e notas correspondentes. 523 A pré-história da África Oriental. Figura 19.2 África Oriental. Principais jazidas da Idade da Pedra, 1974. 524 Metodologia e pré-história da África. Os 3 períodos da África são datados aproximadamente da seguinte maneira. A. Early Stone Age, ou Old Stone Age. Da época dos primeiros utensílios de pedra, isto é, há 3 milhões de anos, até por volta de 100 mil anos atrás. B. Middle Stone Age. De aproximadamente 100 mil anos até 15 mil anos atrás. C. Late Stone Age. De 15 mil anos atrás até o início da Idade do Ferro, que ocorreu há 2.000 anos na maioria das regiões. Devemos enfatizar que essas datas são aproximadas e têm causado controvérsias.
Até recentemente, sugeriram-se datas em geral mais tardias para a transição da Middle Stone Age à Late Stone Age e, em particular, para a transição da Early Stone Age à Middle Stone Age. Essa atitude conservadora devia-se, em parte, à raridade de sítios e de coleções líticas satisfatoriamente definidos, descritos e datados, aliada ao fato de ter a primeira transição, da Early para a Middle Stone Age, ocorrido em uma época cuja data não pode ser estabelecida com precisão pelo método do radiocarbono. Embora tenham-se obtido, e sejam frequentemente mencionadas, datações entre 50 e 60 mil anos, é provável que se trate de datas mínimas, e não de datas estritamente exatas. Na verdade, a cronologia detalhada não só do início da Middle Stone Age, mas também de toda a última parte da Early Stone Age, é ainda bastante incerta. Novas técnicas de datação, explicadas em outra parte deste volume, estão sendo testadas. O método do potássio-argônio, em particular, já ajudou a traçar um quadro cronológico aproximativo para períodos de mais de 500 mil de anos. No entanto, é sempre necessário recorrer à datação relativa, deduzida a partir da estratigrafia arqueológica ou geológica e da tipologia. Por esses motivos, as datas aqui sugeridas para a divisão da Idade da Pedra em períodos são mais antigas que as datas encontradas comumente em estudos anteriores, mas não tão radicais quanto alguns estudiosos do assunto gostariam que fossem. Mesmo a escola revisionista é menos radical do que aparenta, pois as questões que levanta estão relacionadas mais com definições que com datas reais. Além de se ter em conta que as datas para a divisão da Idade da Pedra em Early, Middle e Late são imprecisas e controvertidas, é importante não esquecer que esses períodos não foram estáticos e indiferenciados, e que as mudanças de um para outro não se deram repentinamente. Desenvolvimentos tiveram lugar tanto no decorrer de cada um dos três períodos quanto na passagem de um para outro. Ademais, as transições entre as tecnologias próprias de cada um são complexas. Por esse motivo, alguns autores falam de períodos intermediários. Entretanto, a tendência atual é não considerá-los como períodos oficiais no 525 A pré-história da África Oriental. Quadro cronológico da Idade da Pedra. De qualquer modo, o Second Intermediate entre a Middle Stone Age e a Late Stone Age sempre foi definido de modo muito pouco satisfatório. O First Intermediate, que compreende as indústrias conhecidas como Fauresmitiense e Sangoense, é por vezes considerado como uma fase final da Early Stone Age. Neste estudo, todavia, nós o incluímos na Middle Stone Age, o que explica a datação mais recuada para o início desse último período. O abandono dos intermediates é mera questão de conveniência e não significa uma simplificação dos quadros relativos ao desenvolvimento tecnológico, cultural e econômico do homem na pré-história. O que se tem admitido é exatamente o contrário. Em primeiro lugar, durante todas as épocas da Idade da Pedra, diferentes tecnologias puderam ser empregadas simultaneamente, mesmo no interior de áreas restritas. Em certos casos, esses contrastes podem ser explicados pelas diferenças do meio ambiente. Determinada tradição tecnológica poderia surgir em regiões florestais ou nas margens dos cursos d'água, e uma outra, distinta, poderia aparecer simultaneamente em áreas mais secas ou com vegetação menos densa, onde as fontes de alimento e os métodos para obtê-lo teriam imposto uma tecnologia e um ajustamento cultural diferentes. Contudo, uma explicação correta nem sempre é tão evidente. Por vezes, as atividades de uma única comunidade, algumas delas temporárias, caça de animais de pequeno e grande porte, preparação de armadilhas, coleta de raízes e tubérculos, trabalho da madeira e do couro, etc., parecem suficientemente variadas para explicar a presença de diferentes tipos de utensílios de uma mesma época em determinada localidade. Por outro lado, pode haver diferenças que indicam divergências culturais e especializações econômicas, muito mais profundas, que se atribuem presumivelmente a comunidades ou raças distintas, ou, durante a Early Stone Age, a diferentes espécies de Homo.
O assunto é controvertido, mas as descobertas mais recentes na África Oriental mostram que duas culturas antes consideradas como dois períodos distintos da Old Stone Age, as indústrias de seixos lascados, ou Olduvaiense, seguidas por, ou se transformando em indústrias de bifaces, ou Acheulense, coexistiram por um longo período, que durou pelo menos meio milhão de anos. É difícil justificar essa constatação de maneira satisfatória com a teoria do modo de atividade. Alguns estudiosos interpretariam essas duas indústrias como indícios de tradições culturais distintas de dois grupos separados, vivendo lado a lado e explorando recursos alimentares diferentes. Ver em particular, a exposição sobre a Middle Stone Age, mais adiante. 526 Metodologia e Pré-História da África. Ademais, observam-se por vezes justaposições das divisões arbitrárias entre a Early Stone Age, Middle Stone Age e Late Stone Age. É possível encontrar utensílios característicos da Early Stone Age ou evidências da utilização de técnicas primitivas de fabricação em um contexto típico da Middle Stone Age. A coexistência de características inovadoras e conservadoras pode representar uma mudança gradativa, mas nem sempre é possível encontrar sinais de transição. Em alguns sítios com sequência estratigráfica nítida, pode ocorrer o aparecimento de uma tecnologia nova plenamente desenvolvida, sem nenhum traço de evolução local. Esse fato sugere a difusão cultural de uma região para outra, que pode ser, embora não necessariamente, resultado da migração de populações. As alterações climáticas, com seus efeitos sobre o meio ambiente, também constituíram um estímulo para a adaptação cultural e o avanço tecnológico. Neste caso, todavia, o arqueólogo deve se precaver contra interpretações deterministas simplistas. Essa divisão bastante arbitrária da Idade da Pedra é um sistema de referência útil no estágio atual dos nossos conhecimentos. Deve, no entanto, guardar certa flexibilidade para que possa sofrer constantes modificações. É possível que, no futuro, esse sistema venha a perder sua utilidade, caráter que já poderá estar comprometido por uma aplicação muito formal ou muito rígida com finalidades para as quais ele não foi previsto. No quadro da p. 527 apresentamos um esquema mais detalhado para ilustrar a maneira pela qual as diversas culturas e as indústrias líticas da Idade da Pedra, reconhecidas por arqueólogos na África Oriental, se enquadram nessa divisão em três períodos. Esse quadro se propõe a servir de guia para os conhecimentos atuais e para os principais estudos em curso e não tem a pretensão de ser a interpretação correta nem de permanecer inalterado diante dos resultados de futuras pesquisas ou do reexame de trabalhos já realizados. Deve ser considerado simplesmente como um guia, e um guia flexível. Algumas das culturas aqui citadas, e outras deliberadamente omitidas, foram classificadas separadamente com base em pesquisas ou descrições insuficientes, fundadas na exploração e descrição completa de um único sítio. Portanto, sua validade enquanto unidades culturais pode ser posta em dúvida. Outras têm uma extensão temporal ou geográfica enorme. A cultura acheulense da Early Stone Age cobre mais de 1 milhão de anos na África Oriental e estende-se não só pelo continente africano como também por grande parte da Eurásia Meridional e Ocidental. Na primeira fase da Middle Stone Age, a indústria sanguense espraiou-se de certas regiões da África Oriental e Meridional até o extremo oeste do continente. Entre as mais recentes indústrias representadas na África Oriental, a Acheubaense e a Wiltoniense foram descritas pela primeira vez na província do Cabo, na África do Sul. Alguns especialistas. 527 A pré-história da África Oriental. 528 Metodologia e pré-história da África. No assunto preferem dar nomes novos e distintos às variantes da África Oriental. Neste capítulo, no entanto, preferimos adotar uma abordagem mais simplificada, apontando algumas dificuldades evidentes e prováveis revisões em certos pontos. Os leitores que o desejarem podem acompanhar os novos progressos e debates tomando por base as obras citadas em nossa bibliografia. Poderão, assim, tentar a aplicação de uma terminologia mais sofisticada. Este texto e o quadro, e as respectivas notas, não estão consagrados à terminologia em si. Isolada, a terminologia perde seu significado, e valorizá-la demais seria prejudicar a compreensão.
Por outro lado, a Idade da Pedra, enquanto período pré-histórico, só pode ser conhecida, discutida e estudada por meio de termos e símbolos criados pelos arqueólogos. Toda tentativa séria de compreensão desse período e da abundante literatura que lhe é dedicada, quer o consideremos num todo ou o analisemos em partes, exige o conhecimento da terminologia empregada pelos diversos autores, por mais inconsistente e arbitrária que possa ser. Este capítulo, portanto, constitui uma tentativa de introdução à literatura e à compreensão histórica da África Oriental da Idade da Pedra. Notas referentes ao quadro, p. 527. As duas colunas da direita indicam correlações aproximadas com os períodos geológicos e com a divisão cronológica do Paleolítico aplicada à região do Mediterrâneo, no norte da África e na Eurásia. Elas foram incluídas para simples referência, especialmente em relação a outros capítulos deste volume e outras publicações, inclusive obras anteriores sobre a arqueologia na África Oriental, e não são essenciais para a leitura deste capítulo. Os termos inferior, médio e superior, dos quais inferior designa a época mais antiga, seguem a prática geológica normal, baseada em sequências estratigráficas. Por isso, na maioria das obras geológicas, e em muitas obras arqueológicas, esses quadros são apresentados em ordem lógica, ou seja, de baixo para cima. Nosso quadro ordena-se de cima para baixo, de acordo com os quadros cronológicos históricos. Como está indicado, o termo Paleolítico, ou Antiga Idade da Pedra, não é equivalente ao Early Stone Age africano. Paleolítico, tal como foi empregado inicialmente e como ainda é utilizado na Europa, significa Idade da Pedra sem produção de alimentos, opondo-se a Neolítico, ou Nova Idade da Pedra, que designa a Idade da Pedra com produção de alimentos, isto é, agricultura e ou criação de animais precedendo o uso de metais. Uma interpretação do 529 A pré-história da África Oriental. Neolítico ligeiramente diferente por vezes encontrada prefere os indicadores de uma cultura material avançada, em particular a cerâmica ou a pedra polida, ao testemunho específico de produção de alimentos. Em algumas partes do mundo, pode-se distinguir um período de transição, ou um período de estagnação cultural, segundo alguns autores, denominado Mesolítico, ao qual nos referiremos, neste capítulo, apenas para notar que não tem qualquer relação com a Middle Stone Age africana, engano muito frequente em obras gerais sobre a história da África. Em quase todo o continente africano ao sul do Equador, não encontramos nenhum período equivalente ao Neolítico de outras partes do mundo, pois a produção de alimentos só se difundiu no início da Idade do Ferro. No entanto, nas terras altas do Quênia e do norte da Tanzânia, há indícios de produção de alimentos, criação de animais, se não um pouco de agricultura, no fim da Late Stone Age, entre 2.000 e 3.000 anos atrás. Essa cultura, com sua cerâmica e tigelas de pedra, é chamada de neolítica por alguns autores. Early Stone Age primeira fase. Os mais antigos utensílios de fabricação humana conhecidos datam de um período entre 2 ou 3 milhões de anos e ao menos 1 milhão de anos passados. Foram descobertos nas margens de antigos lagos ou pântanos próximos ao Rift Valley no norte da Tanzânia, no Quênia e na Etiópia. Talvez os mais antigos utensílios talhados sejam as pequenas lascas de quartzo desbastadas que foram encontradas em vários sítios do Lago Turkana e do Vale do Omo na Etiópia, e cuja finalidade ainda é controvertida. Contemporâneos ou ligeiramente posteriores a estas são os seixos lascados, bem mais conhecidos e abundantes. São seixos do tamanho de um punho e pequenos blocos de pedra que sofreram desbaste por lascamentos operados com o auxílio de outra pedra para produzir utensílios cortantes, grosseiros mas eficazes. Enquanto trabalhos mais pesados, como cortar a pele de um animal, partir ou triturar materiais vegetais rijos, deviam normalmente exigir o emprego do instrumento principal empunhado com firmeza, um grande número de lascas, em geral, mas erroneamente, descritas como resíduos de preparação, mais finas e portanto mais cortantes, conviriam a trabalhos mais leves e mais precisos, como a preparação de um animal abatido. Muitos autores discordam dessa opinião. 530 Metodologia e Pré-História da África. Figura 19.3 Garganta de Olduvai, Tanzânia Setentrional.
A garganta, que se aprofunda a mais de 100 m na planície, revela uma sequência de camadas, a maioria, antigos leitos lacustres. As mais profundas, com aproximadamente 2 milhões de anos, contêm os restos de alguns dos mais antigos hominídeos, seus utensílios, do tipo olduvaiense, e restos de alimento. Nas camadas superiores encontram-se bifaces e outros objetos do tipo acheulense, segunda fase da Antiga Idade da Pedra, foto J. E. G. Sutton. Figura 19.4 Early Age, primeira fase. Utensílios olduvaienses típicos, seixos lascados. 531 A pré-história da África Oriental. A fabricação de armas de madeira ou o trabalho doméstico no acampamento. Na verdade, estudos mais aprofundados sobre essas indústrias, denominadas indústrias do choper ou do seixo lascado, particularmente os realizados pela Dra. Marie Leakey na garganta de Olduvai, onde esses utensílios aparecem nos níveis mais inferiores, e por J. Chavaillon em Melka Contouré na Etiópia, revelam uma variedade de tipos e uma sofisticação tecnológica maiores do que até então se supunha. Tanto a expressão seixo lascado quanto civilização do seixo lascado, esta última empregada com frequência em relação à primeira fase da Early Stone Age, são inexatas, principalmente porque as pedras escolhidas para a fabricação dos chopers, das lascas e de outros utensílios nem sempre eram seixos. Ademais, o osso e, sem dúvida, a madeira eram igualmente utilizados. Por esse motivo, a maioria dos arqueólogos prefere chamar essa fase de olduvaiense, de Olduvai, no norte da Tanzânia, onde esses utensílios foram descobertos e descritos pela primeira vez. Isso não significa, é evidente, que tenham sido fabricados inicialmente em Olduvai III. Até certo tempo atrás, pensava-se que os fabricantes desses utensílios de seixos lascados eram capazes de caçar e abater apenas pequenos animais, como pássaros, lagartos, tartarugas e daimões, para complementar sua coleta de frutos, vegetais e insetos. Atualmente há evidências de que eles abatiam também animais de grande porte. Entre os restos fósseis encontrados ao lado de utensílios nos sítios de acampamento ou perto deles, figuram ossos de elefantes e grandes antílopes. É possível que alguns desses animais tenham morrido de causa natural, ou que tenham sido feridos por acidente ou, ainda, mortos por leões e outros predadores. Mas é provável que, já nessa época remota, alguns desses animais fossem apanhados em armadilhas ou conduzidos para as margens de pântanos por grupos de caçadores que os matavam com chuços e massas de madeira e talvez com projéteis de pedra. Sem dúvida, parte da carne era consumida pelos caçadores no próprio local onde o animal fora abatido, mas parte era frequentemente levada para o acampamento e dividida com o resto do grupo, inclusive mulheres e crianças. Os restos que chegaram até nossa época compreendem ossos de várias espécies de animais e diversos instrumentos para cortar, raspar e triturar. Eles constituem uma notável evidência do que podia ser um local de habitação no mais primitivo estágio da humanidade. Além disso, o estudo da distribuição dos restos sugere a construção de abrigos. Em Olduvai, acredita-se que algumas pedras dispostas. 3 O nome do local é de origem Masai. Sua forma mais correta seria Oldupai. Encontra-se também a grafia olduvaiense, derivada da forma alemã do nome Olduvai, que aparece nos primeiros mapas. 532 Metodologia e pré-história da África. Em círculo tenham servido de base para o vigamento de uma cabana ou de um abrigo possivelmente coberto com peles. Em Melka Contouré, uma plataforma artificial parece ter servido ao mesmo propósito. Além dos vários sítios das margens lacustres que se estendem de Olduvai até o lago Turkana, entre os quais figuram os mais antigos sítios conhecidos, foram descobertas jazidas de seixos lascados desde a África do Sul até as costas do Mediterrâneo. Datam possivelmente de um estágio mais evoluído que a fase mais antiga da África Oriental. É provável que aquele tipo de indústria tenha se originado na África Central ou Oriental, espalhando-se em seguida por todo o continente. Em razão de sua datação e, mais ainda, por terem sido ocasionalmente descobertos na África Oriental junto a ossos humanos, esses utensílios podem ser atribuídos aos mais primitivos hominídeos, os Australopithecine ou, especificamente, ao Homo habilis IV, tese ardorosamente defendida por alguns autores.
Segunda fase. O Acheulense ou civilização dos bifaces encontra-se tão difundido na África quanto o Olduvaiense, e os sítios a ele relacionados são muito mais numerosos, fato que se pode atribuir não só a uma população maior, como também à crescente produção de utensílios de grandes dimensões, facilmente identificáveis. Ao contrário do Olduvaiense, o Acheulense estende-se para além do continente africano, onde teve início há mais de 1 milhão de anos, até o oeste e o sul da Ásia, e pela Europa ocidental e meridional. A tradição acheulense perdurou por mais de 1 milhão de anos até épocas relativamente recentes, isto é, não mais que 100 mil anos atrás. Esse período foi marcado por mudanças climáticas em escala mundial 5, sendo pouco provável que todas as regiões onde foram encontrados utensílios daquela cultura fossem habitadas permanentemente. Além disso, a leste da Índia, são raras ou inexistem verdadeiras indústrias acheulenses, e, ao que parece, a Ásia Oriental conservou uma tecnologia lítica distinta, mais próxima do tipo seixo lascado evoluído. Esse fato pode representar uma delimitação cultural importante entre Oriente e Ocidente. As indústrias acheulenses, das quais o biface é o instrumento mais conhecido, são em geral associadas ao Homo erectus, uma forma intermediária entre os Australopithecine e o homem. 4. Ver capítulo 17 deste volume. 5. Ver capítulo 16 deste volume. 533. A pré-história da África Oriental. Figura 19.5. Early Stone Age, segunda fase. Instrumentos acheulenses típicos, vista frontal e lateral. 1. Picão. 2. Machadinha. 3. Biface. 534. Metodologia e pré-história da África. Moderno. Entretanto, por volta do fim da fase acheulense, a evolução de Homo erectus para os primeiros tipos de Homo sapiens já estava em curso. A África foi um dos cenários da evolução do Homo erectus, a qual se fez acompanhar de um desenvolvimento cultural atestado pelas técnicas acheulenses de fabricação de utensílios e pelo modo de vida mais eficiente que possivelmente permitiram. No entanto, as tradições culturais antigas, e provavelmente os tipos físicos mais primitivos, mantiveram-se ainda, durante certo tempo, ao lado das novas tradições. O melhor exemplo desse fato é dado pelos sucessivos níveis de antigas margens de lagos em Olduvai, lugar onde utensílios distintos, olduvaienses e acheulenses, foram produzidos e usados simultaneamente por várias centenas de milênios, há cerca de 1 milhão de anos. O acheulense compreende numerosos estágios e variações, mas, para propósitos mais genéricos, basta-nos a divisão principal entre o acheulense antigo, mais simples e rudimentar, e o acheulense evoluído, ao qual pertencem os mais belos bifaces e machadinhas manufaturados. Existem coleções desses instrumentos enriquecendo o acervo dos museus da África Oriental, sendo que as provenientes de Isimila, sul das terras altas da Tanzânia, classificam-se entre as mais belas do mundo. Evidentemente, o acheulense evoluído começou a se desenvolver a partir de certo ponto do acheulense antigo, tendo as novas técnicas, em consequência, coexistido durante certo tempo com as antigas tradições. No acheulense, a África Oriental foi apenas uma das muitas regiões do mundo antigo habitadas pelo homem, mas aí se descobriram sítios que forneceram algumas das mais valiosas informações sobre a tecnologia e a economia do Homo erectus e do Homo sapiens primitivo. Além de Olduvai, com suas incomparáveis sequências estratigráficas, e de outros depósitos na mesma região, há os sítios de Olorgesailie e Karianduzi, no Rift Valley do Quênia, e várias jazidas a leste do Lago Turkana. No Songesi e outros sítios próximos da fronteira entre Uganda e Tanzânia. Isimila e Lukuliro, no sul da Tanzânia. E Melka Conturé, na Etiópia, onde várias fases do acheulense foram descobertas. As denominações biface e machadinha, usadas para designar os dois tipos mais característicos de instrumentos acheulenses, são evidentemente termos arqueológicos convencionais. O biface ou andaxe, acha de mão, não era um machado, mas, certamente, um instrumento para uso geral, cuja extremidade pontiaguda e longos bordos afiados poderiam servir para cavar e esfolar, entre outras coisas. A machadinha, cleaver, com bordo cortante em formato ligeiramente quadrangular, serviria propriamente para esfolar animais. A diferença entre a tecnologia olduvaiense e a acheulense é, em grande parte, quantitativa.
Os conjuntos de utensílios bem como os utensílios isolados acheulenses são 535 A pré-história da África Oriental. Figura 19:6 Isimila, terras altas da Tanzânia Meridional. Vista da ravina erodida mostrando as camadas onde foram encontrados utensílios acheulenses. Foto J. E. G. Sutton. Figura 19:7 Concentração de bifaces, machadinhas e outros utensílios acheulenses. A pequena colher de pedreiro no centro serve como escala. Foto J. E. G. Sutton. 536 Metodologia e pré-história da África. Mais facilmente identificados. Além disso, as técnicas acheulenses, com um lascamento mais preciso, regular e sistemático nas duas faces, executado mais frequentemente com um percutor de madeira cilíndrico ou osso longo de animal que com um percutor de pedra, como no olduvaiense, permitiriam a produção de instrumentos maiores, com bordos cortantes mais longos e de lascas mais afiadas, utilizadas como facas. Durante a Early Stone Age, as populações consistiam de bandos de caçadores-coletores que se deslocavam a cada estação, nas savanas e nas regiões menos arborizadas, seguindo a flutuação dos recursos vegetais e animais. É bastante provável que esses bandos se dividissem em certas épocas do ano e se reunissem ao fim da estação seca, formando grupos maiores à beira de lagos ou em qualquer outro território onde houvesse abundância de recursos. Levantou-se a hipótese de que as enormes concentrações de utensílios acheulenses finamente executados encontradas em sítios como Isimila e Olorgesailie poderiam ser testemunhos dessas reuniões, verdadeiros jamboreis anuais. As primeiras evidências do uso do fogo na África Oriental foram descobertas em contextos arqueológicos que continham indústrias do acheulense evoluído. Obras publicadas até recentemente situam essa descoberta há 50.000 anos aproximadamente, data, sem dúvida, bastante parcimoniosa. Na Ásia Oriental e na Europa existem boas evidências de que o Homo erectus utilizava o fogo e cozia há 500.000 de anos. Embora ainda não se tenha absoluta certeza, é muito provável que na África o fogo fosse conhecido e alimentos cozidos fossem frequentemente consumidos durante grande parte do acheulense. Middle Stone Age. As populações da Middle Stone Age pertenciam à espécie Homo sapiens, mas talvez pertencessem inicialmente a subespécies do Homo sapiens ligeiramente diferentes do homem moderno. Entretanto, por volta do fim desse período, não só o homem moderno, Homo sapiens sapiens, já devia ter surgido, como também estariam bastante desenvolvidas, na África e em outras regiões, as características físicas das raças hoje existentes. Em termos tecnológicos, houve progressos significativos na Middle Stone Age. Abandonou-se a técnica básica de fabricação de utensílios de pedra, segundo a qual extraíam-se lascas de um núcleo até que se aproximasse de uma forma padrão com arestas cortantes utilizáveis. Tornou-se cada vez maior o emprego de uma técnica mais complexa, que consistia na preparação dos núcleos por lascamentos precisos, para lhes dar a forma e as proporções favoráveis ao 537 A pré-história da África Oriental. Figura 19:8 Middle Stone Age e utensílios de transição. O exemplo da direita é uma ponta fina podendo ser encabada, talvez como ponta de lança. Figura 19:9 Olorgesailie, no Rift Valley do Quênia. Escavações em um sítio de ocupação acheulense. Foto J. E. G. Sutton. 538 Metodologia e pré-história da África. Destacamento de um utensílio acabado. Paralelamente, era utilizada a técnica de extração de lascas ao acaso, que, em seguida, recebiam uma forma por meio de retoques. Essa técnica permitiu a produção de utensílios menores, mais finamente trabalhados, em geral mais delgados que os da Early Stone Age e, portanto, mais eficientes, e deu ensejo, na segunda fase da Middle Stone Age, a uma inovação com implicações de longo alcance, o encaixe de utensílios de pedra lascada em um cabo de madeira ou de outro material. As pontas foliáceas, características das indústrias tilbaienses, retocadas por pressão com grande precisão, eram frequentemente fixadas e coladas em uma fenda praticada na extremidade de um cabo de madeira para formar uma lança. Muitos utensílios domésticos deviam ser produzidos de maneira semelhante, o que implicava não só o preparo de gomas de resinas vegetais, mas também um trabalho mais complexo de desbaste e entalhe da madeira, facilitado por um tratamento ao fogo.
Paralelamente ao avanço tecnológico da Middle Stone Age, verificou-se um desenvolvimento econômico ou, pelo menos, certas modificações no processo de adaptação ao meio. Neste ponto, colocam-se duas questões que se acham relacionadas entre si. A primeira diz respeito às alterações climáticas 6. Suas particularidades, datação e correlação com os testemunhos arqueológicos ainda são pouco conhecidas, e seria arriscado tentar explicar umas através de referências fáceis às outras. Além do mais, as alterações climáticas, mudanças de climas mais secos para mais úmidos e vice-versa, afetando a expansão e o recuo das florestas, a frequência e o tamanho dos lagos e rios e, portanto, a distribuição e a abundância das diversas fontes de alimento, não tinham nada de novo. Devemos indagar por que as alterações climáticas não levaram a um avanço econômico e tecnológico numa fase anterior da Middle Stone Age. No atual estágio das pesquisas, ainda não é possível responder satisfatoriamente à questão, embora se suponha que o crescimento demográfico tenha forçado a procura de modos mais eficazes e variados de exploração do meio ambiente. Qualquer que tenha sido a causa, foi isso certamente o que ocorreu na Middle Stone Age. Nossa segunda questão refere-se à especialização regional. Os homens começaram a povoar novos territórios. No mundo inteiro, o Homo sapiens exercia sua capacidade inata de adaptação, forçando os limites dos lugares onde se estabelecia. Surgiu na África uma nítida divisão cultural entre os povos das regiões de vegetação rasteira e das savanas com árvores esparsas, e os povos que penetraram nas regiões mais úmidas, de florestas densas. Entre os primeiros, 6 ver capítulo 16 deste volume. 539 A pré-história da África Oriental. Desenvolveu-se a tradição da caça de animais de grande porte com lança, sem que por isso fosse excluída a coleta de alimentos, ao passo que os últimos se dedicaram mais à coleta de vegetais e frutos, à pesca e à captura de animais à beira d'água, com lanças e, certamente, vários tipos de armadilhas. Durante a primeira fase da Middle Stone Age, essa especialização regional não foi tão acentuada quanto às vezes se supõe. Nas terras altas do Quênia, nas proximidades ou mesmo no interior das florestas, foram coletados utensílios pertencentes a uma indústria conhecida como fauresmitiense, semelhante às indústrias de Gondar e de Garba III, em Melka Conturé. É, em muitos aspectos, um acheulense evoluído, apresentando o mesmo tipo básico de instrumentos que são, todavia, menores e combinam novas técnicas de fabricação. Contrastam com as indústrias sangoenses, mais difundidas, cujos melhores exemplares na África Oriental foram recolhidos nos arredores do Lago Vitória e no Rift Valley Ocidental, no sul de Uganda, em Ruanda e no oeste da Tanzânia. As indústrias sangoenses apresentam também uma mistura de instrumentos do tipo acheulense e novas técnicas, mas seus traços predominantes são diferentes dos que distinguem a fáceis do Fauresmith. O que primeiro nos chama a atenção nas séries sangoenses é seu aspecto rudimentar, que não é um sinal de retrocesso cultural, mas, provavelmente, de uma atividade tecnológica mais variada. Na realidade, muitos desses utensílios de aspecto rudimentar seriam utilizados para fabricar outros utensílios, especialmente os de madeira. Por outro lado, os picões maciços deviam ser úteis para cavar raízes, que constituíam parte da dieta nas regiões arborizadas. A indústria sangoense é encontrada na África Oriental já sob forma desenvolvida, o que leva a crer que sua origem e evolução a partir de uma fonte acheulense deva ter ocorrido em alguma outra região na parte central ou ocidental do continente. É possível que ela tenha se introduzido na parte ocidental da África Oriental durante um período úmido, quando os limites da floresta equatorial se estenderam, fato, no entanto, bastante discutível. É provável que os sítios de acampamento se situassem nas zonas arborizadas e nas margens de rios e lagos e não no interior das grandes florestas. Cabe notar que a distribuição dos sítios sangoenses inventariados na Bacia do Zaire mostra que a penetração na floresta equatorial foi apenas um pouco maior do que durante o acheulense. Entretanto, na segunda fase da Middle Stone Age, os artesãos da indústria lupembiense, uma forma evoluída e refinada do sangoense, famosa pelo trabalho requintado de suas pontas de lança de pedra, pertenciam, mais nitidamente, ao meio florestal. 540 Metodologia e pré-história da África. Figura 1910 Late Stone Age.
Lâmina com bordo de preensão retocado, à direita. Segmento de círculo, no centro. Raspador e micrólito, à esquerda, feitos de obsidiana no Rift Valley do Quênia. Figura 1911 a Peace Rock, Nazera, Tanzânia setentrional. As escavações sob o abrigo, bem visível, à direita revelaram uma sucessão de ocupações humanas da Idade da Pedra recente. Foto J. E. G. Sutton. 541 A pré-história da África Oriental. O Lupembiense é encontrado também nos arredores do Lago Vitória, em outras regiões ocidentais da África Oriental e na Bacia do Zaire, contrastando com o Stilbaense das pontas foliáceas, presente nas terras altas ao longo do Rift Valley, no Quênia, e na Etiópia, perto do Lago Tana, abrigo de Gargora, ou de Diridaoa, caverna do porco-espinho. Em outras regiões, principalmente no sudeste da Tanzânia, predominam diferentes tipos de indústrias da Middle Stone Age, menos características ou, antes, não especificadas por falta de informações mais amplas. Algumas delas podem ter semelhanças gerais com o sangoense lupembiense. Havia, provavelmente, numerosas tradições regionais resultantes, talvez, de adaptações ao meio ambiente local e que, uma vez estabelecidas, teriam mantido muitas de suas características distintivas, tanto por razões culturais quanto por pressões econômicas e ambientais. Tais fatores culturais regionais podem ser responsáveis pela variabilidade que se fará evidente na África Oriental após a adoção das inovações tecnológicas da Late Stone Age. Late Stone Age entre 10 e 20 mil anos atrás, essas técnicas ainda mais complexas de fabricação de utensílios de pedra tornaram-se comuns. Ao contrário da Middle Stone Age, em que se dava ênfase à produção de lascas extraídas de núcleos preparados, a Late Stone Age concentrou-se na produção de lâminas pela debitagem, por percussão direta ou indireta, de fragmentos com bordos paralelos, longos e delicados. Essas lâminas podiam ser em seguida retocadas, tendo em vista uma variedade de formas e finalidades. Em geral, as peças retocadas eram muito pequenas, micrólitos, às vezes com menos de 1 cm de comprimento. Uma forma comum, chamada pelos arqueólogos de segmento de círculo, tem gume reto e dorso curvo e sem corte. Não constituíam utensílios acabados, destinando-se a serem fixados a cabos de osso e de madeira. O encabamento já se tornara uma prática evoluída e comum. Frequentemente, vários micrólitos eram fixados em sequência numa fenda de um cabo de madeira, constituindo, assim, um instrumento compósito, como uma faca ou serra. Em regiões onde as rochas eram adequadas à produção de lâminas, principalmente o sílex, ou, melhor ainda, o vidro vulcânico opaco, obsidiana, encontrados em locais próximos ao Rift Valley, no norte da Tanzânia e no Quênia, podiam ser confeccionados belos segmentos de círculo, lâminas com bordo de preensão retocado, furadores, buris para entalhar, raspadores e outros utensílios típicos. Mas em certas regiões só existia quartzo ou pedras de qualidade inferior, menos adequadas ao lascamento. Com esse tipo de material produziram-se utensílios eficazes que, no entanto, são 542 Metodologia e pré-história da África. De aspecto grosseiro e irregular. Por vezes, os arqueólogos encontram milhares de lascas e fragmentos de quartzo em um solo de ocupação da Late Stone Age, mas só conseguem reconhecer e classificar como utensílios 2 ou 3 deles. Com base nessas inovações tecnológicas, é possível reconhecer ou deduzir um certo número de inovações culturais e econômicas. Foi provavelmente nessa época que o arco e a flecha começaram a ser utilizados na caça. 1 ou 2 micrólitos podiam ser fixados na extremidade de uma haste de madeira formando uma ponta. Outros, colocados mais embaixo, poderiam servir como farpas. O preparo de venenos para tais flechas remonta, muito provavelmente, a essa época, sendo sugerido, assim como o uso de redes em áreas arborizadas, pelas práticas das populações de caçadores-coletores atuais ou recentes, entre as quais se mantiveram algumas das tradições da Late Stone Age. O osso era certamente muito utilizado. A descoberta de furadores de pedra e de osso indica que as peles eram costuradas, para a confecção de vestimentas e abrigos. Contas feitas de sementes, osso, cascas de ovos de avestruz, e, mais tarde, de pedra, poderiam ser pregadas nessas vestimentas ou utilizadas na confecção de colares.
As Moss, que aparecem em algumas séries da Latte Stone Age, eram usadas, entre outras coisas, para triturar o ocre vermelho, mas é provável que tivessem igualmente uma finalidade econômica mais fundamental: moer alimentos vegetais. Alguns acampamentos da Latte Stone Age localizavam-se em campo aberto, perto de cursos d'água ou lagos, e é possível imaginar a existência de abrigos ou choças feitos com estacas, arbustos e talvez cobertos com peles. Nessa mesma época, era comum a ocupação de abrigos sob rocha, às vezes incorretamente descritos como cavernas. Esses abrigos naturais localizavam-se sob falésias, ao longo de certos vales, ou sob enormes blocos de granito, onde quer que houvesse proteção contra a chuva e o vento forte sem que se reduzisse muito a claridade. Alguns deles situavam-se em locais privilegiados, altos, de onde se podia observar os movimentos da caça em grande extensão da planície. Em tais abrigos, um grupo de caçadores poderia pernoitar, ou uma família ou grupo de famílias poderia se instalar durante uma estação. Alguns abrigos foram habitados de maneira regular ou intermitente por centenas e mesmo milhares de anos durante a Latte Stone Age. Esse fato explica as sucessivas camadas de restos, geralmente cinzas das fogueiras, ossos dos animais consumidos, utensílios de pedra e resíduos de sua fabricação. Em uma região no centro-norte da Tanzânia, as paredes rochosas de muitos desses abrigos foram decoradas, como já dissemos anteriormente, com pinturas de animais, cenas de caçadas e outros desenhos. Embora raramente seja possível estabelecer uma ligação entre determinadas pinturas isoladas e certas camadas. 543 A pré-história da África Oriental. Da sequência da Latte Stone Age encontradas nos abrigos, a existência de uma relação mais genérica entre ambas é evidente. Além disso, a maior parte desses desenhos pertence provavelmente aos últimos milênios da Latte Stone Age, e parte deles deve ter sido contemporânea do período de difusão das comunidades da Idade do Ferro. Entretanto, a origem dessa arte de caçadores, e das crenças e cosmologias correspondentes, deve ser muito mais remota. A existência de uma antiga tradição comum, remontando a vários milênios até o início da Latte Stone Age, talvez até a Middle Stone Age, poderia explicar as semelhanças gerais entre a arte dos caçadores da Tanzânia e a dos caçadores do sul da África. O mesmo acontece com as indústrias líticas dessas duas regiões, as quais, embora não sendo idênticas, têm em comum algumas características gerais, descritas frequentemente, por aproximação, como wiltonienses. No sul da África, demonstrou-se que certos exemplares recentes de arte rupestre e de indústrias líticas wiltonienses eram obra dos San, entre os quais alguns grupos ainda mantêm um modo de vida baseado na caça e na coleta. As características físicas San e as línguas Khoisan, com cliques, são distintivas dessas populações. Atualmente, na África Oriental, há apenas uma pequena região onde são faladas línguas condiques e é exatamente a região da arte rupestre, no centro-norte da Tanzânia. As populações de línguas Khoisan, além de apresentarem algumas características somáticas de possível origem San, ainda mantêm uma tradição cultural muito forte de caçadores-coletores Seti. Não se pode considerar esse fato como decorrente de uma migração San relativamente recente, vinda do sul da África. Deve ter havido, em certa época, um continuum desses caçadores-coletores, do norte da Tanzânia ao Cabo da Boa Esperança, que foi interrompido pela expansão, nos últimos 3 milênios, de povos de línguas, culturas e economias diferentes, de vida pastoril e agrícola. As origens desse continuum cultural das savanas do leste e do sul da África datam certamente da Latte Stone Age, talvez da fase stilbaiense da Middle Stone Age. Entretanto, devemos deixar em aberto a questão da antiguidade dessas origens até que se possa reconhecer e entender melhor, nos seus entremeios, a segunda fase da Middle Stone Age e a transição para a Latte Stone Age, representadas pelas indústrias erroneamente definidas como magosienses. Observa-se, na Etiópia, que o magosiense sucede diretamente o stilbaiense em vários sítios, sendo testemunho, em relação a este último, de uma grande diversificação. Se ver capítulo 11 deste volume. 544 Metodologia e pré-história da África. A suposta existência de uma longa tradição entre as culturas de savana da Latte Stone Age poderia explicar algumas variações regionais incluídas na categoria geral do wiltoniense.
Era tendência dos arqueólogos, no passado, incluir nessa categoria quase todas as indústrias em que abundasse o elemento microlítico, tanto do leste quanto do sul da África. É possível que algumas dessas indústrias nas áreas setentrionais da África Oriental tenham pouca ou nenhuma relação com as populações San do Sul. Além disso, na parte ocidental da África Oriental, poder-se-ia encontrar uma tradição distinta, ligada à bacia do Zaire, onde floresceram as indústrias do Titoliense, derivadas do Sangoense-Lupembiense, indústrias das florestas e das regiões arborizadas da Middle Stone Age. Mas essa ligação não é muito evidente, exceto em Ruanda. Uma região, no entanto, contrasta nitidamente com as demais. Trata-se das terras altas e do Rift Valley do Quênia. Algumas indústrias da Late Stone Age que apresentam traços em comum com as indústrias wiltonienses podem ser encontradas nessa área, além de outras em que utensílios fabricados com lâminas longas predominam sobre os micrólitos. Essas indústrias, denominadas Capsiense do Quênia, utilizavam a obsidiana local, datando de um período entre 10.000 e 5.000. A melhor série é a que foi recolhida pelo Dr. Leakey em Gambles Cave, perto de Nakuru, na década de 20. Indústrias relacionadas a essa ou derivadas dela continuaram a existir até o fim da Idade da Pedra. O Capsiense do Quênia tem analogia com uma tradição de lâminas mais antiga que se difundiu por grande parte do nordeste da África e da região do Mediterrâneo. Mas a comparação entre as indústrias líticas não é a única consideração importante. Devemos notar que o Capsiense do Quênia e seus artesãos representam o ramo sul-oriental da civilização negra fundada na exploração de recursos aquáticos, que se estendeu pela África numa faixa ao sul do Saara e acima do Vale do Nilo, até a África Oriental. A ocupação dessa área parece ter ocorrido durante um período úmido temporário, em que os níveis dos lagos eram elevados, e os rios, caudalosos. O apogeu dessa civilização ocorreu em torno do 7º milênio antes da era cristã. As populações ribeirinhas apanhavam peixes e animais aquáticos com lanças e arpões de osso característicos, feitos com instrumentos de pedra. Estes podem ser encontrados no Lago Eduardo, Rift Valley Ocidental, no Lago Rodolfo e nas antigas margens do Lago Nakuru. Já era conhecida a fabricação de cestos e da cerâmica, representando esta última uma das mais antigas evidências do uso do cozimento da cerâmica no mundo. Todas essas características indicam uma sociedade sedentária, cujo habitat principal se situava à beira da água. 545 A pré-história da África Oriental. O Neolítico há alguns anos, por falta de provas arqueológicas, acreditava-se que a criação de animais e sobretudo a agricultura se tivessem desenvolvido muito pouco na África Oriental antes do primeiro milênio, com exceção dos sítios ao longo do Vale do Nilo, ligados ao Neolítico de Khartoum. É ainda especulativa a afirmação de que grupos de pescadores parcialmente sedentários, vivendo à beira dos grandes lagos e rios a partir do 7º e do 6º milênios, deram origem à criação de animais e talvez à agricultura, sendo essa mudança no seu modo de vida causada, por um lado, pelas pressões ambientais, a repentina aceleração do processo de desertificação do Saara no início do 3º milênio, e, por outro, pela sua avançada tecnologia, já conheciam até a cerâmica. Pode-se supor, entretanto, que esses povos foram receptivos às técnicas de produção coletiva de alimentos, em particular a domesticação de animais e vegetais, que vão difundir por toda a região a partir do 3º milênio, atenuando, assim, o impacto da mudança climática sobre os recursos naturais. O sítio mais conhecido desse período é Eshchainab, Sudão, situado em um antigo terraço pouco ao norte da confluência do Nilo Azul e do Nilo Branco. Além de uma indústria lítica de micrólitos geométricos, a J. Arquel encontrou arpões perfurados na base e anzóis feitos de conchas, que atestam a existência da pesca como atividade permanente, enxós de riolito, goivas, pequenos machados de osso polido, cerâmica decorada com pontos e linhas onduladas. Os restos ósseos incluem espécies selvagens, em grande parte peixes, mas também cabras e ocasionalmente carneiros. Data da segunda metade do 4º milênio. No sítio de Cadero, próximo a Eshchainab, apresentando material semelhante, 9/10 dos restos ósseos coletados pertencem a espécies domesticadas, inclusive da família Bovidae.
Em Agordat, na província de Eritreia, Etiópia, foram descobertos vestígios de 4 sítios de habitação semipermanente. Embora o estudo desse sítio tenha se limitado às camadas superficiais, foram encontrados machados, massas de pedra polida, discos e braceletes de pedra, cerâmica decorada, em relevo ou por incisão, com motivos em zigue-zague, contas, ornamentos para os lábios e colares. A descoberta de mós, de almofarizes e de uma estatueta de pedra representando um bovídeo semelhante aos da espécie criada pelas populações do grupo C, populações centradas na Núbia e a oeste desta, sugere a existência de uma economia pastoril e agrícola, embora não seja suficiente para prová-la. No abrigo de Godebra, próximo de Aksum e datado do 3º milênio, foram descobertos grãos de milho miúdo da variedade Eleusine coracana, junto. 546 Metodologia e pré-história da África. Há uma indústria de micrólitos geométricos e cerâmica. Na Etiópia, ainda não se descobriu nenhum vestígio do antigo cultivo do teff, Eragrostis teff, ainda o cereal básico, de alto valor nutritivo, para muitos grupos étnicos do norte do país, nem da banana da Abissínia, em Sete-Edule, mais cultivada no sul, e tampouco do trigo e da cevada. Embora ainda não haja provas da existência de uma agricultura no Quênia, há muitos vestígios de atividades pastoris em todo o Rift Valley, até a Tanzânia, e nas terras altas. São encontrados em locais de sepultamento, Njoro River Cave, perto de Nakuru, e Keringet Cave, perto de Molo, ambos sítios de cremação. Ngorongoro Crater, no norte da Tanzânia, sepultura sob um cairn onde o esqueleto se encontra em posição fletida, contendo abundante material arqueológico, principalmente mós e pilões. Aparecem também em sítios de habitação, como Crescent Island, perto do lago Naivasha, e Narosura, no sul do Quênia. Em Narosura, 95% da fauna identificada consiste em animais domésticos, dos quais 57 são cabras e carneiros, e 39, bovídeos. Um estudo dos ossos revelou que animais maiores eram abatidos quando velhos, enquanto cabras e carneiros eram mortos bem mais jovens. Deduziu-se que o gado era criado antes para o consumo do leite, e talvez do sangue, como entre os atuais Masai, que da carne. Também em Narosura a presença de mós e pilões constitui apenas uma prova indireta da existência de algum tipo de agricultura. No que se refere à África Oriental, a introdução da criação de animais e da agricultura, frequentemente ligadas em uma economia mista, foi apresentada muitas vezes como o resultado de duas influências, uma proveniente do sul do Saara atual, estendendo-se até o Sudão, e a outra proveniente do Egito, estendendo-se até a Núbia, Khartoum. É possível que o processo de neolitização tenha chegado às terras altas da Etiópia, e daí tenha sido levado para o sul por povos de língua cuxítica, em migrações de pequena escala. Entretanto, como em geral acontece, a passagem para uma economia de produção foi gradativa. As descobertas arqueológicas mostram que o substrato existente continuou a exercer um importante papel tanto no plano tecnológico quanto no econômico. A caça e a pesca foram mantidas. Não houve ruptura na continuidade da cultura material dos pequenos grupos de pescadores, que se tinham tornado parcialmente sedentários muito antes do 3º milênio, nem mesmo na cultura dos caçadores-coletores, que desconheciam o uso da cerâmica, capsiense do Quênia eumenteitiense. Embora até o momento poucas sejam as evidências do desenvolvimento da agricultura, sabemos que ela existia, e que a criação de carneiros, de cabras e, depois, de bovídeos desenvolveu-se rapidamente a partir do 3º milênio, principalmente durante o 2º milênio, quando se 547 a pré-história da África Oriental. Iniciou a Idade do Ferro, os povos da África Oriental provavelmente já tinham ultrapassado o estádio pré-agrícola. A tradição dos pescadores da África Central e Oriental há 8-10 mil anos, o clima da África era muito úmido, de modo que os lagos eram maiores e mais numerosos, os pântanos, mais extensos, os rios, mais longos e caudalosos e os cursos d'água temporários, mais regulares.
Nessas condições, um modo de vida bastante característico, intimamente ligado aos cursos d'água, às terras por eles banhadas e suas fontes de alimento, e marcado por avançadas técnicas de pesca e de construção de embarcações, difundiu-se por todo o continente, da costa atlântica até a bacia do Nilo, numa larga faixa de território situada entre um Saara extremamente reduzido e uma floresta equatorial consideravelmente ampliada. Essa civilização aquática, como poderíamos chamá-la, foi encontrada em numerosos sítios arqueológicos nas terras altas do Saara e na orla sul do deserto, desde o Alto Níger, passando pela bacia do Chad, até o Nilo Médio, e desse ponto para o sul, até os vales de desabamento, Rift Valleys, da África Oriental e Equador. No Rift Ocidental, foi encontrada em Ixango, na margem congolesa do Lago Eduardo. No Rift Oriental, os sítios localizam-se ao longo das mais elevadas linhas de margem fósseis dos lagos Turkana e Nakuru, no primeiro, no fundo da depressão. No segundo, mais ao sul, na parte montanhosa do Rift Valley. O sítio mais importante, localizado nas proximidades do lago Nakuru, foi denominado Gamblis Cave. Trata-se, na realidade, de um abrigo sob rocha, explorado pelo Dr. L.S.B. Leakey na década de 20. A camada de ocupação mais profunda continha vestígios da Latestone Age, atribuídos ao Capsiense do Quênia. Entretanto, a presença de cerâmica e de uma indústria óssea típicas, aliada à recente datação dessa camada, aproximadamente 6.000 anos, permitem-nos considerar o Capsiense do Quênia como a forma local da grande tradição aquática da África. A presença de espinhas de peixes, conchas de moluscos, assim como de ossadas de mamíferos e répteis aquáticos, ratos d'água e tartarugas, e às vezes hipopótamos e crocodilos, nesses antigos acampamentos ou habitações à beira d'água sugere importantes dados econômicos. Animais terrestres eram igualmente caçados, e é provável que as plantas nutritivas de águas correntes e pântanos fossem sistematicamente colhidas e consumidas. A tecnologia empregada na obtenção e na preparação de alimentos apresentava algumas características muito avançadas: pontas de arpão esculpidas em osso, com instrumentos de pedra, e recipientes de cerâmica. Os arpões eram fixados com 548 Metodologia e Pré-História da África. Fibra na extremidade de lanças de madeira, sendo usados para apanhar peixes e outros animais aquáticos, tanto em embarcações quanto à beira d'água. A cerâmica, de grandes proporções, era frequentemente decorada com espinhas de peixe ou conchas, em motivos conhecidos como o aviline e dotedo aviline. Embora tenha sofrido variações, a tradição aviline e dotedo aviline é característica o suficiente para ser distinguida de outros tipos mais recentes de cerâmica dessas regiões. Alguns dos padrões decorativos, assim como a forma mais aberta dos recipientes, podem ter sido inspirados pelos cestos, que provavelmente eram usados para carregar os peixes após a pesca. Nos sítios às margens dos lagos da África Oriental, ao longo do Nilo Médio e no Saara, o desenvolvimento da civilização aquática foi datado entre 8.000 e 5.000. Seu apogeu e maior expansão ocorreram no 7º milênio. Os primeiros arpões foram, sem dúvida, esculpidos um pouco mais cedo, ao passo que a descoberta da cerâmica não deve remontar além de 6.000. Os recipientes de cerâmica são os mais antigos da África e encontram-se entre os primeiros fabricados no mundo. É quase certo que essa invenção tenha ocorrido espontaneamente em alguma parte da faixa central do continente africano. Não existe nenhum indício de que as populações ribeirinhas praticassem a agricultura entre 7.000 e 10.000 anos atrás, na África Oriental ou em qualquer outro ponto do extenso território que ocupavam. No entanto, a própria magnitude da expansão dessas populações e a rapidez com que ocorreu, aliadas à complexidade tecnológica desse novo modo de vida, demonstram seu prestígio e domínio cultural durante todo aquele período úmido. Considerar essa cultura como simples variante das culturas baseadas na caça e coleta da Latestone Age seria negar suas características distintivas e suas realizações. É possível que essas populações não vivessem em comunidades verdadeiramente permanentes, mas, com fontes de alimento asseguradas pelos grandes lagos e rios e com uma tecnologia que lhes permitia explorar eficazmente esses recursos, foram capazes de manter instalações comunitárias maiores e mais estáveis do que as de quaisquer outras populações anteriores.
Esses fatores propiciaram não só o crescimento demográfico, como também a criação de um novo ambiente social e intelectual, caracterizado por um artesanato complexo, indispensável à fabricação de embarcações, arpões, cestos e cerâmica, e pelo modo de vida mais evoluído que o uso desses objetos impunha. O papel da cerâmica é particularmente importante, mais do que em geral supõem historiadores e até mesmo arqueólogos. Devido à sua fragilidade, a cerâmica tem uma utilidade limitada para sociedades nômades, sem bases fixas, ou seja, para a maior parte das sociedades de caçadores-coletores. Mas, para 549 a pré-história da África Oriental, as comunidades permanentes, organizadas, a cerâmica tem um significado carregado de civilização, permitindo maior versatilidade com a introdução ou o aperfeiçoamento dos modos de preparar e cozinhar os alimentos. A morfologia dos povos ribeirinhos da África Ocidental e Oriental provavelmente evoluiu. Entretanto, os poucos restos de esqueletos descobertos indicam que sua origem era basicamente negroide 8. Ao que parece, foram justamente a expansão e o progresso da cultura e da economia aquáticas há 9.000 ou 10.000 anos que favoreceram a predominância de um tipo definitivamente negroide em toda a região do Sudão até o Médio e o Alto Nilo e a parte setentrional da África Oriental. Esse fato provavelmente está associado à expansão geográfica e à subsequente dispersão e diferenciação da grande família, ou Pilum, linguística que Greenberg chamou de Nilo-Saariana, e que atualmente se encontra bastante fragmentada na região que vai do Alto Níger até a Tanzânia Central. Para um Pilum tão amplamente difundido, tal fragmentação é indício de uma antiguidade de vários milhares de anos, maior ainda que a de outras famílias linguísticas, Níger-Congo e diversos ramos do Afro-Asiático, que penetraram nessa área da África Central. Entre as áreas onde o Nilo saariano se manteve, inclusive seu ramo oriental, o Chari-Nilo, estão as regiões ricas em lagos, pântanos e rios, nas quais o antigo modo de vida aquático, intimamente associado à língua nilo-saariana, conseguiu subsistir por mais tempo, embora tenha sofrido modificações. Essa exposição sobre a grande civilização dos meios aquáticos e as línguas nilo-saarianas levou-nos mais longe do que conviria para o presente capítulo e para este volume. No entanto, é um aspecto muito importante até hoje negligenciado, da história dos povos da África, tendo influenciado consideravelmente as populações seguintes, suas culturas e economias, em grande extensão do continente, inclusive na África Oriental. A partir de aproximadamente 5.000 anos antes da era cristã, os efeitos do ressecamento geral do clima começaram a ser sentidos. O nível dos lagos baixou, e a economia de exploração dos recursos aquáticos sofreu um declínio, embora persistisse por mais algum tempo no Rift Valley do Quênia. Durante o segundo e o primeiro milênios antes da era cristã, novas populações, vindas da Etiópia, chegaram à região, trazendo gado e provavelmente algumas práticas agrícolas. 8. A afirmação frequentemente encontrada relativa à origem caucasoide das populações do Capsiense do Quênia baseia-se em uma interpretação incorreta dos trabalhos de Leakey em Gamblis Cave e em outros sítios. Ver J. Afar. Ist. 15, 1974, p. 534.